Olá, pessoas, tudo bueno? Aqui quem fala é o professor Vina. Estamos em mais um programa Entortando Entrevistas e hoje vamos entrevistar o professor Aloísio Carvalho. O Aloísio é professor de filosofia do Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas, e ele vai conversar com a gente hoje sobre o seu projeto Palavras de Esperança. Ok? Eu só peço um pouquinho da sua paciência para curtir essa vinheta, velho. Não sei, só sei que. Então, assim, pessoas, vamos puxar aqui o Aloísio para entortar com a gente, certo? Que o papo hoje promete. E aí, Aloísio, Olá, meu irmão. Muito como obrigado. estamos? Muito obrigado pelo convite. Saudação a todos que estão assistindo, a você, aos nossos colegas, a todos os colaboradores, para que isso funcione da maneira certa. Meu irmão, muito obrigado. O que motivou você a desenvolver esse projeto Palavras de Esperança? Conte para a gente aí. Cara, foi o momento que a gente está vivendo de angústia, cara, de muita gente de desespero, de preocupação, de sofrimento. E assim, as minhas reflexões, elas já me deixaram angustiado antes mesmo que chegasse aqui no Brasil essa pandemia, antes que se tornasse uma pandemia, enquanto ainda era uma epidemia. E aí eu já tinha essa preocupação, porque percebia rapidamente ela correndo na Europa e as pessoas passando por um momento de dificuldade. Então, quando ela chegou aqui, eu já estava bastante angustiado com o que poderia vir pela frente. E já conversávamos antes com os colegas o que a gente poderia fazer. Mas não tinha nada certo ainda. Então, essa questão, quando se instalou aqui, eu já estava num estado de angústia e num estado, assim, quase de impotência. Poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que é que a gente pode fazer? Cara, então, numa dessas reuniões dos grupos jovens, eu faço parte de um grupo jovem da uma igreja, a Igreja Batista Betel, aqui em Candidato São Francisco. Uma dessas discussões, já agora um pouco mais recente, já instalada a pandemia e a angústia sofrendo, aí eu questionava lá a liderança, cara, que sofrimento é esse que nós estamos vivendo? Como é que o cristão vive uma coisa dessa? Como é que Deus permite isso acontecer em nossas vidas, cara? O que é que a gente pode fazer? Ele disse, meu irmão, o que a gente pode fazer é ter uma palavra de esperança, cara, para as pessoas, é ter uma palavra de fé, meu irmão. É saber conduzir as pessoas por esse momento de dificuldade, de tempestade, de sofrimento. Isso me veio muito forte, sabe? De que maneira você tem executado esse seu projeto nesse contexto de isolamento? Como é que tem sido organizadas as atividades? Cara, eu não sabia que mexia com tanta coisa e com tanta gente. Para mim, era sentar na frente de um celular, de um computador e fazer uma ligação para outra pessoa e bater um papo. Mas não funciona dessa maneira. Passa desde o convite para as pessoas, a uma conversa prévia, passa por uma preparação, explicar como funciona o projeto, passa por um calendário que precisa ser preenchido, porque todos os dias, às 16 horas, nós entramos no ar com essas pessoas, passa por um momento de preparação aqui dentro dessa casa. Eu até digo, o projeto não é só meu, o projeto é um projeto da minha família, porque a casa para. Tudo aqui se volta no horário das 16 horas para que essa estrutura, esse home office, esteja funcionando perfeitamente bem. Tem que ficar a casa em silêncio, a internet tem que funcionar, e aí eu já tive que recorrer aos técnicos aqui da empresa de internet para fazer uma varredura no sistema. Já comecei a perceber que o meu espaço pessoal do Instagram se transformou num espaço profissional. Comecei a perceber que eu preciso trabalhar em pôster e começar a divulgar isso nas redes sociais. Então, eu comecei a participar dos grupos de WhatsApp, onde é feita a maior parte das divulgações, enviar todos os dias um pôster novo, passar por uma arte, aprovar essa arte com as pessoas que vão participar. Então, cara, uma coisa que eu não sabia era o volume de trabalho que vinha junto com o momento de live que dura só 50 minutos. Mas quem está aqui por trás
Quem está aqui, que aparece, que faz a entrevista, não sabe a quantidade de coisas envolvidas e de trabalho que a gente tem para que isso aconteça. Então, tudo envolve trabalho, cara. É impressionante. E aí, todos os dias, quando acaba o diálogo aqui da Palavra de Esperança, a gente anota o que aconteceu, faz um pequeno relatório e já deixa tudo arquivado. As imagens são salvas. A live é salva no IGTV e a gente precisa cadastrar esse material e já lançar a postagem do dia seguinte e já começar novamente o trabalho. Assim que acaba a live, a gente já continua o trabalho de divulgação do que aconteceu na live e do que vai acontecer no convidado no outro dia. Cara, não para. É direto, funciona direto. E aí, a gente tem que estar lendo, cara, tem que estar se preparando, porque todo dia tem alguém especial que traz uma informação nova, um conhecimento novo, e a gente não pode ficar sem preparar. O tema, ele sempre será o mesmo. E a questão é palavras de esperança, mas todo dia cada um vem com conhecimento de uma área diferente do conhecimento, com um olhar diferente, uma visão diferente de mundo, e aí eu tenho que estar preparado para dialogar com essas pessoas que falam as várias línguas do discurso, as vários jogos de linguagem, e isso requer, cara, um esforço tremendo, e eu fico muito feliz por, nesse momento, não estar mais daquele jeito travado ou preocupado com o que é que eu posso fazer. Pelo contrário, agora eu me sinto um sujeito ativo no processo de esperança. Aloysio, e diante de todos esses objetivos que você tem visto alcançar, né? Você tem percebido que tem alcançado, quais, para você como professor, quais os ganhos que um projeto desse fornece ao nosso alunado? Cara, fantástico os ganhos, porque a palavra de esperança passa por um momento de reflexão, um momento de fazer pensar. A estrutura do pensamento. Então, há um raciocínio lógico envolvido, há toda uma estrutura que questiona no âmbito da lógica, que pensa, que reflete, que organiza e sistematiza o pensamento. Isso é fazer filosofia. Isso é pensar o pensamento. Quando a filosofia se dá a pensar as áreas do conhecimento, quando ela se dá a conceituar, quando ela se dá a questionar de maneira crítica e reflexiva, ela alcança o seu objetivo, que é justamente organizar, sistematizar a reflexão e fazer com que aquele aluno acompanhe o raciocínio e se sinta preparado a participar desse pensamento. O aluno que presta atenção nessa live, além de estar recebendo uma mensagem de esperança que é extremamente útil nos dias atuais, dentro da perspectiva ética e individual, ele também está fazendo o exercício do pensar. Você falou aí desses ganhos aí. Você tem sentido alguma dificuldade, algum obstáculo que você tenha se deparado? Caso tenha, quais são as estratégias que você aponta para a gente aqui? Dificuldades, elas passam muitas, porque nós não estávamos preparados para ter uma home office em casa, um estúdio de TV em casa. A gente não estava preparado, a gente não tem uma sala preparada para isso. A gente usa o nosso ambiente que convive com outras pessoas da nossa família no dia a dia. É assim que a gente participa. Então, passa desde uma área isolada, acústica, um equipamento mais profissional, que possa trazer uma qualidade melhor, e isso a gente, nesse momento, não pode ter acesso, a gente usa aquilo que a gente tem de uso pessoal, e uma internet, cara, que seja de uma qualidade, de estabilidade melhor, que aqui a gente está no sertão sergipano, é a última cidade do estado de Sergipe, Canindé de São Francisco, é vizinho a Piranhas, e as margens do Rio São Francisco, um lugar belíssimo, mas eu tenho um contrato aqui de internet que deveria me fornecer 30 megas de velocidade e só consegue estabilizar com 10 ou 15. E isso não me dá a qualidade desejada. Tanto o investimento em equipamento novo, trazendo novos fios de conexão, conectores, um novo roteador, troca disso no poste, a análise do técnico, tudo isso foi feito aqui, inclusive na última semana que passou, para que a gente conseguisse ter essa estabilidade de agora. Eu até falo, eles oferecem um serviço aqui de 100 megas de velocidade, mas a gente não consegue realmente ter isso dentro da casa da gente, eu só consigo atingir 15, no máximo. Para você como professor, se tratando de um processo de aprendizado do nosso alunado,
o que a gente ganha e o que a gente perde com as novas tecnologias na educação, no uso dessas novas tecnologias. Algo novo surgiu. Não tem mais como a gente voltar no que está acontecendo, voltar no momento anterior. As lives vieram para chegar. As novas tecnologias, elas não vão mais embora. O que a gente precisa fazer é nos adaptarmos a essa nova realidade. Temos que ter um cuidado muito grande como professores, porque nenhum instrumento tecnológico substitui o fator humano. Os professores são indispensáveis no processo da educação, da mesma maneira que o estudante, que o aluno também é indispensável, porque é um processo dialético, em que o estudante aprende com o professor e o professor também aprende com o aluno. E isso envolve outras questões, além do conhecimento formal e das suas estruturas formais, existe algo de afeto que não se aprende apenas naquilo que está sendo lido. Essa educação só se dá a partir de uma formação continuada, um relacionamento entre os professores e os estudantes. E isso não é possível através de uma educação puramente à distância. Então, conviver com outras pessoas no mundo atual, através das redes sociais, é uma maneira que nós encontramos agora de suprir essa falta, de suprir essa carência. Mas quando esse momento de pandemia passar, nós vamos retornar à sala de aula e vamos novamente continuarmos o processo do dia a dia. O que a gente pode fazer é continuar utilizando esses recursos tecnológicos fora da instituição ou durante a instituição em momentos que sejam necessários para suprir alguma lacuna, mas nunca e jamais para substituir o fator humano, nunca e jamais para substituir um professor de dentro da sala de aula. Aloysio, agora eu deixo com você algumas conclusões, o grande finale, o que você tem a concluir, como as pessoas podem acessar o seu projeto, é isso aí. Muito bem. O nosso projeto, Palavras de Esperança, todos os dias às 16 horas, traz uma mensagem de esperança para você que está em casa. Ele pode ser acessado através do Instagram, @Aloysio Carvalho. E também pelo Instagram das pessoas que são convidadas na live no dia. Todos os dias nós colocamos isso disponível nas redes sociais. Os posts são enviados pelos grupos de WhatsApp e também pelas redes sociais. Meu irmão, eu tenho aqui também, eu sempre gosto de encerrar a palavra de esperança com um versículo e tudo isso, cara, porque tenho estado mais espiritualizado esses dias. Eu não vou ler aqui a mensagem, mas eu vou deixar aqui uma passagem de fé, cara. Eu vou dizer o seguinte: no momento da tempestade, há um momento em que Pedro, ele vai andar sobre o mar, Jesus diz, venha. Ele diz, deixa eu ir, cara. Deixa eu ir, Cristo. Jesus, ele diz, venha. Anda. Ele vai e anda, com medo da tempestade, do vento, ele perde o foco em Cristo e cai. E aí, cara, ele pede socorro a Cristo. Me ajuda. Aí Cristo levanta, por que perdeste a fé? Naquele momento ali, ele perdeu a fé, ele perdeu a sua espiritualidade, ele perdeu o foco em Cristo. Mas ele pediu a Deus uma orientação, ele pediu um socorro, e no mesmo momento, Cristo foi e o socorreu. Então, eu só peço a você que está em casa, meu irmão, que não perca o seu foco, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Dias melhores virão. Obrigado, meu irmão. Massa, valeu, Aloysio. Novamente agradecemos pela sua disponibilidade em trazer essa troca de ideia com a gente aqui, entortar junto com a gente, e agradecer a todas e todos que nos acompanharam até então, e que a gente se encontre nos próximos encontros, e como eu sempre disse, também nos próximos desencontros. Ok? Um cheiro para todo mundo. Fui. Um abraço.